Pessoal, então boa tarde a todo mundo, obrigado pela presença. A gente já esperou aí 7 minutinhos, à medida que o pessoal for chegando, eles vão entrando. Alguns avisos. Essa reunião está sendo gravada, então vamos tentar deixar o microfone desligado e ligar só na hora que for falar ou for fazer algum tipo de interação, para não atrapalhar a gravação. E basicamente era isso. Eu vou começar aqui minha apresentação. E aí eu não vou conseguir olhar vocês. Se vocês quiserem falar alguma coisa, abra o microfone e pode falar. Tela cheia. Perfeito. Será que eu tenho como compartilhar só a janela? Vocês estão vendo a minha tela? Pessoal, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Beleza. Eu estou. Encontro 8 coletivo. Perfeito. Então, pessoal, a gente está no encontro 8, é um encontro coletivo, né? Como vocês já perceberam. A ideia do encontro 8 é ser um encontro de encerramento. É o momento que a gente tem para celebrar o final dessa jornada mesmo, né? Desses 4 meses. A ideia é de a gente evidenciar boas práticas, como vocês performaram nesse período de 4 meses. E eu prometo ser um encontro bem rapidinho. Sei que tá todo mundo ocupado aí. Cadê? Pessoal, eu queria começar agradecendo vocês, e aí eu trouxe aí agradecimento em várias línguas, porque é realmente o que expressa o sentimento que eu tenho por vocês é de agradecimento. Agradecer desde do nosso primeiro encontro, quando eu fui na empresa de vocês, e a gente conversou e vocês acreditaram no programa. Então fica aqui o meu muito obrigado. Como sempre, o Tá nosso... falhando para mim aqui, Thiago. Oi? Não sei se é só para mim. O quê? Desculpa, o que está acontecendo? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Estou sim, Ele é que o disse que rapaz está está falando que falhando. está falhando. Tá falhando só. Normal. Tá falhando só para ele ou tá normal para todo mundo? Aqui Tá não. Para mim está falhando. Aqui tá normal. Agora está normal, mas estava falhando. Tá. Eu falei então que eu quero aproveitar esse momento para agradecer a confiança que vocês tiveram no programa, vocês tiveram no meu trabalho. E aí eu queria começar o encontro de hoje, como sempre, vocês se apresentando, falando quem está presente, a qual empresa representa. Pagamento, prefeitura. Pessoal, deixa o microfone desligado para ajudar. Vamos se apresentar então? Quem começa? Vamos lá, eu sou a Cíntia, sou da empresa Sol Papel, direcionamento de... nós somos uma convertedora em papel, trabalhamos com toalha, big roll, higiênico, que é rolo institucional, e interfolha no ramo de descartáveis, atacadistas e distribuidores. A gente está aí com o Thiago, está sendo uma honra, um aprendizado maravilhoso. E bora Para mim está pro dando próximo. interferência aqui. Não? Obrigado, Cíntia. Seu Edson, desabilita a sua câmera, deixa a sua câmera desabilitada, talvez melhore um pouco a sua conexão, porque aparentemente está bom para o resto do pessoal. A propósito, o seu Edson também. A propósito, o seu Edson também trabalha com a Cíntia. Eles são sócios da empresa Sol Papel, tá, gente? Mais alguém? Anderson? Dona Lucy, quer se apresentar? Gladson? Thiago? Ok, meu nome é Edson. Sou da empresa Sol Papel, que a Cíntia acabou de se apresentar agora. Nós trabalhamos na área de papel descartáveis, que seria papel interfolha e aquele papel higiênico Big Roll. Estamos aí para
aprender um pouco mais, cada vez mais. Obrigado. Mais alguém? Eu sou o Gleidson, sou da empresa GM de Mar Serviços Contábeis e Assessoria Jurídica. Estamos aqui em São João de Meriti. Além da contabilidade, a gente trabalha com defesa do consumidor, vara do trabalho e a parte tributária que foi implantada no escritório. Obrigado. Fazemos a recuperação também do Simples Nacional para as empresas monofásicas. Obrigado. Mais alguém? Olá, boa tarde. Agora estão me ouvindo? Estou te ouvindo. Eu sou Anderson Marcelo, da Ticket Cupom. Somos uma plataforma de cupons de descontos e delivery de produtos e serviços. Obrigado, Anderson. Oi, boa tarde. Eu sou a Lucy Farias, tenho uma empresa, uma confecção, e presto serviços para outras empresas de desenvolvimento de coleção. E agora, graças ao Tiago, estou tentando montar a minha própria marca. Tá certo, muito obrigado, Lucy. Mais alguém? Oi, gente, Mariana Assunção. Conseguem me escutar? Sim, Mariana, pode prosseguir. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, Mariana Assunção, Assunção Doceria, uma confeitaria aqui no centro de São João de Meriti. Obrigado, Mari. O Leandro tá por aí? Você quer apresentar também a Mel? Olá, boa tarde. Me chamo Leandro. Temos uma loja de artigos de festas e gráfica rápida aqui no centro de São João de Meriti. Obrigado, Leandro. Mais alguém? Chegou aí? Beleza, eu vou continuar aqui então. Aqui tá o logo de vocês, de quem mandou, né? Obrigado aí a Casa Assunção, obrigado a Mariana, a Sevina. O pessoal da Sevina se apresentou? Dona Lia tá por aí? Eu via... Tá, depois ela se apresenta então. Obrigado, pessoal da Sevina, Steak, Dona Lucy, da Lu Scar. Lu Scar, como é que se pronuncia, Dona Lucy? Lu Scar, porque Scar é mesmo, derivado né? do nome, né? Isso. Sobrenome polonês. Obrigada, Sol, ao Gladson, a Kiko Distribuidora, Ticket Cupom, Tere Lanches, EasyCell, GMO. Tiago, você se apresentou, Tiago? Rede Nova também, da Farmácia Kelly, a Farmazoe e a Geosec. Muitas pessoas não mandaram a logo para eu colocar aqui. Não sei se alguém que não mandou está aqui presente, mas temos ainda outros parceiros participando do programa. Eu vou prosseguir com a palestra de hoje. A primeira parte eu vou passar... A primeira parte eu vou passar esse vídeo curtinho da Farane, e aí depois a gente discute um pouquinho. Todo mundo está escutando bem o vídeo? A gestão por processos, né, é basicamente vamos dizer assim, o Business Project Manager, que nada mais é do que a gestão por processos em negócios. Uma linguagem bem simplista, né, o processo, ele nada mais é do que as práticas, sejam as práticas do seu negócio ou as práticas de mercado, onde você alia as duas e você cria um processo único. Coisas simples, por exemplo. Você vai fazer a folha de pagamento todo dia tal. Você vai vai fazer o financeiro da sua empresa todo dia 25. Você vai fazer as suas postagens em rede social tal. Você vai abrir o seu negócio às 6 da manhã, às 7 da manhã. Os colaboradores, cada um vai ter um processo onde cada um sabe o que é o trabalho a ser feito. A gestão por processos, ela tem uma visão sistêmica,
onde basicamente você olha todos os setores do seu negócio. Eles não são setores isolados, tá? E a gestão entre eles se comunica através de processos. Tem muita gente que fala assim, caramba, mas processo não é só para média e grande empresa? Não. Se você já nasce com processo, você já está com um meio caminho andado. Só que o processo, eu acho que é legal falar principalmente para o micro e para o pequeno, ele não é aquela coisa que você vai lá e coloca e de um dia para o outro vai todo mundo fazer. Não, o processo é um hábito. O processo ele vai definir muitas vezes algumas diretrizes. Então, quantas vezes a gente vê, olha, eu não posso receber no dia tal porque é um processo interno da empresa. Então, quando você entende que você processualizar, mas não burocratizar, vai fazer com que o seu negócio caminhe de uma forma mais, vamos dizer assim, mais efetiva e mais performática, você pode ter um negócio pequenininho, mas que você tenha seus processos. O processo ele é importante que o processo ele é muito ditado pela liderança. Então, você tem que ter processo financeiro, processo administrativo, processo de marketing, você tem que ter o seu processo contábil, o seu processo jurídico. Camila, eu sou pequenininho, não tem problema, você pode ter todos esses, desde que eles estejam num guarda-chuva maior, que é o processo administrativo. O que eu vejo nos MPEs é realmente essa confusão, porque muitas vezes a figura do dono se confunde, né? E ele fala, caramba, mas eu só vivo apagando incêndio. Eu falo, não. A partir do momento que você se planeja, você processualiza, sim, você pode ter o processo. Isso absolutamente não tem a ver com o tamanho de empresa. Tem a ver muito mais com a sua mentalidade voltada para processo. Então, um grande case de inovação por processo é o do próprio McDonald's. Né? Então, você tinha lá, a pessoa lá fazia o hambúrguer, né? Tudo junto. Ele mesmo fazia, ele cozinhava, ele fazia o bife, botava o queijo, etc, etc e tal. Até que um dia, 2 engenheiros focados e aqui, que vieram, obviamente, de uma experiência de processualizar, pegaram os conceitos da indústria, onde cada pessoa seria responsável por determinada área. Ele falou assim, por que a gente não pode fazer isso aqui? Então, ele meio que pegou um processo da indústria, transformou para o varejo, criou uma linha de produção. Então, você tem um chapeiro, você tem um cara que faz a cocção, você tem um cara que faz a batata frita, você tem um outro que serve, você tem o caixa, você tem o gerente para ver tudo, você tem quem é que faz a casquinha, vamos dizer assim. No fim, essa reunião desses processos diferentes, elas dão muito mais produtividade e performance. No fim, todas essas pessoas trabalhando na confecção de um simples sanduíche, de um simples hambúrguer, faz com que ganhe-se produtividade, aumenta a performance e dá mais resultado para o negócio. E aí eu transformo, eu inovo. Mas a inovação, ela só pode ser considerada inovação quando ela traz um resultado. Então, e esse resultado, ele é um resultado que traz benefício para o cliente, para o usuário, que seja para a população. Você também tem um exemplo hoje da Tesla, dos carros híbridos, o próprio Google fazendo. Então, assim, você hoje, você não... Oi? Não sei se foi só para mim ou para todo mundo, o slide só tá o som, o slide não aparece mais. Só um minutinho. Para mim também não tá o vídeo não, só tá o som. Só tá o som. E dá mais resultado para o negócio. Aí você começa a pensar... Aparecendo não, né? No código. Não. Tá, só um minutinho. Não.
para ele, vê o que você consegue, faz um diagnóstico. Sei lá, você paga onde as coisas estão mais emperradas. Aí você fez esse diagnóstico, depois você partiu o quê? Agora vamos criar esse processo aqui. Vou dar um exemplo. Sei lá, você faz pagamento em cheque. Tá? Ou fazia. Ok? Por que você não contrata um estagiário ou quem quer que seja para tirar esse seu trabalho? Vê lá, pô, você dá trabalho, dá um baita trabalho, tá bom. Então eu vou pegar uma pessoa, essa pessoa vai só fazer os lançamentos no sistema. E eu que antes ficava lá preenchendo cheque, etc, etc e tal, eu só vou autorizar o sistema. Isso é um processo. Isso é um processo financeiro. Ah, futuramente, depois que você entendeu como é que isso se acopla dentro do teu demonstrativo de resultados, o que você faz? Então você diagnosticou o processo, você mapeou qual o processo que você vai fazer, você vai implantar o processo e depois você vai fazer o quê? Você vai gerir só por indicadores. Então, nesse mesmo exemplo, você foi lá e você começou a fazer, você próprio começou a fazer os pagamentos online, você foi lá, autorizou. Agora você falou assim, puxa, eu já aprendi o bastante, eu já sei que eu tenho que implantar esse indicador, porque aí eu vou colocar uma outra pessoa para fazer exatamente o que eu estou fazendo, que era autorizar, essa pessoa vai autorizar e eu só vou gerir o quê? Por indicadores. Então, você inovar nos processos é você estar sempre antenado. Como que você melhora internamente com um único foco? Aumentar a produtividade do teu time e ganhar performance. Do começo. Pessoal, vocês já conheciam a Camila Farani? Não. Ela é Sim. uma Shark Tank, Sim. né? Não. Ela é uma daquelas apresentadoras do Shark Tank, uma grande investidora do Brasil. Alguém quer comentar um pouquinho sobre o vídeo? Eu sei que deu uma pausada, deu uma quebrada nele, mas vocês conseguiram entender? Depois eu posso mandar ele lá pelo nosso grupo. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre o que entendeu sobre o vídeo? Gostaria que você mandasse ele pelo grupo. Vou É bem mandar. interessante. Vou mandar. Interessante. Vocês perceberam que ela falou que processos é igual à cultura da empresa? Que o processo está muito atrelado à cultura da empresa? Então, assim, às vezes a gente fica muito preocupado, a gente tenta fazer uma coisa e essa coisa inicialmente ela não dá certo e a gente desiste dessa coisa. Mas para se ter uma cultura, você tem que insistir, porque é o hábito, né? A questão do hábito. Então você tem que ter uma estratégia e continuar seguindo essa estratégia para que isso vire uma cultura da sua empresa, né? Ela falou também sobre padronização e procedimentalização das ações, das atividades, dos processos. Eu acho que isso é muito importante, a gente conseguir criar procedimentos, a gente conseguir criar processos e conseguir embutir esses processos na cultura dos nossos negócios. Eu acho que a gente tem muito a ganhar quando a gente faz isso. E ela também falou sobre não burocratizar, né? Esse processo que a gente cria, ele não pode ser burocrático, ele não pode atrapalhar o fluxo da minha empresa. E ela deu uma dica lá no final, que ela fala que se a gente quer criar um processo, o bom seria se a gente começasse por aquela área, ou aquele setor, ou aquela função que mais está demandando problema para a gente. Então talvez fosse ali o lugar onde você deveria começar criando ou implementando um processo. Pessoal, na segunda parte do nosso encontro de hoje, eu quis trazer um tema que eu achei muito relevante para quase todas as empresas que eu rodei durante esse ciclo de 4 meses. Algumas empresas, as empresas elas têm níveis, elas estão com níveis diferentes de maturidade, mas de uma maneira geral, eu percebi que os empresários não estão dando tanta atenção à gestão como um todo do seu negócio. Tá todo mundo tão preocupado em sobreviver mais um dia, em sobreviver à crise, em conseguir novos clientes, em ser lucrativo, que a gente não está dando muita importância
para gestão por indicadores, para traçar estratégias para conseguir novos clientes, traçar estratégias para ser mais competitivo, reduzir os nossos custos. Então, eu trouxe um modelinho muito básico aqui que eu acho que pode ser facilmente implementado em qualquer tipo de negócio e eu queria discutir um pouquinho com vocês. É um modelinho baseado no tripé. Gestão por indicadores, metas e estratégias. Como é que funciona esse modelinho? A gente começa com a mensuração de indicadores. Neném, Oi? empresta o celular da farmácia. Tá. A gente começa com a gestão por indicadores. Então, basicamente, o que a gente tem que criar nesse momento a gente tem que pensar, né, voltar para a nossa empresa e pensar o que é importante para mim saber sobre a saúde da minha empresa. Eu listei aqui quatro dados ou 4 indicadores que são importantes para todo mundo. São faturamento, número de atendimento ou número de vendas. Só um minutinho. Parou de novo, né? Saiu de novo o slide, sim. Agora eu percebi. É bebê. Voltou, né? Voltou. Tá. Vou continuar então sobre indicadores. O que é importante sobre os indicadores? A gente se voltar para a nossa empresa e pensar quais indicadores são importantes. O que é importante a gente medir? Eu listei aqui 4. Faturamento, número de atendimentos ou número de vendas, reclamações ou retrabalho e custos. Eu escolhi esses 4 porque eu acho que são os 4 mais importantes. Eu posso ter mais indicadores, por exemplo, eu poderia saber, eu estou sabendo aqui do número de atendimentos ou número de vendas. Eu poderia saber de número de atendimentos e vendas por atendente ou por vendedor? Poderia. Eu poderia saber dos custos, categorizar eles, custos fixos, custos variáveis? Também poderia. Isso aqui eu acho que é o mínimo que todo mundo deveria fazer. Então a gente começa monitorando esses indicadores. Joga isso numa planilha de Excel, joga isso em algum outro meio que você consiga registrar. Você tendo esses indicadores, você acompanhando isso depois de um mês, você consegue fazer o quê? Traçar algum tipo de meta. Então, monitorei durante um mês, e aí lá no final desse mês de monitoramento, eu sentei com a minha equipe e eu tracei algumas metas. O que é importante para mim na hora de traçar essas metas? Eu coloquei aqui a técnica de SMART, que é uma metodologia para você definir metas. Eu não vou me aprofundar sobre o que é SMART, vou deixar esse dever de casa para vocês pesquisarem sobre a técnica SMART para definição de metas, mas a técnica SMART ela fala basicamente que a meta tem que ser mensurável, atingível, relevante, temporal e específica. SMART porque são das palavras em inglês. Eu acho que para gente que está começando, se a meta for mensurável e atingível, já está muito bom. Ainda sobre metas, o que é importante? A gente ter uma meta que não seja inatingível. Então eu sugiro começar pequeno, começar com 5% ou no máximo 10% do que está acontecendo hoje. Como é que eu sei o que está acontecendo hoje? Eu já estou monitorando há um mês. Depois de definir as metas, a gente parte para o terceiro tripé, que é criar estratégias. Então, eu medi durante um mês, lá no final do meu mês, eu olhei para esses dados, olhei para o meu faturamento, olhei para o meu número de vendas, olhei para o meu número de reclamações ou retrabalhos, para os meus custos, e eu tracei metas, e agora eu vou criar estratégias para efetivamente atingir essas metas. Porque criar uma meta por criar não quer dizer que ela vai ser alcançada, né? E aí, para a gente criar as estratégias, a gente vai usar da criatividade, vai usar da inovação. O que é importante? Alô? Alô? Pessoal, vamos desligar o microfone, quem não estiver participando. Sobre a criação de estratégias, o que é importante? A gente fazer isso em conjunto. Então, para a criação de estratégias, é bom que seja realizada dentro de uma reunião com sócios, com sua equipe de gestão. E aí, dentro dessa reunião, vocês olham para esses dados, olham para esses indicadores e pensam como é que vocês podem criar mecanismos ou ferramentas para atingir essas metas.
Vocês podem também olhar o que está dando certo, o que não está dando certo, e vão testar. Pode ser que vocês testem uma estratégia em um mês, vocês veem que ela não dá certo, vocês mudam ela, otimizam ela para o próximo mês, e aí você volta para quê? Para realimentar o sistema. Como é que eu sugiro? Eu sei que eu falando assim pode ser muito etéreo, pode estar muito distante. Mas como é que eu sugiro que vocês implementem isso nas empresas de vocês? Dia 1º, eu criei lá uma planilha de Excel e aí na coluna 1 eu coloquei meu faturamento por dia. Quanto que eu recebi, quanto que entrou na minha conta diariamente. Na coluna 2, eu crio uma coluna onde eu vou colocar o meu número de vendas ou o meu número de atendimentos. Na coluna 3, eu coloco o número de reclamações ou o número de atendimentos que foram retrabalho. Na coluna 4, eu coloco ali os meus custos, quanto que saiu do meu caixa naquele dia. E aí, nos custos, eu posso criar categorias para os custos, né? Custo com aluguel, custo com mão de obra, custo com matéria-prima. Posso pensar em várias possibilidades de categorizar esses custos. E aí eu monitoro isso durante um mês. Lá no dia 29 ou no dia 30, o que eu faço? Eu pego essa planilha e eu compilo essas informações. Então, nesse momento, eu posso criar um gráfico para visualizar melhor como é que o meu faturamento está flutuando dia após dia. E aí eu posso ver, por exemplo, que alguns dias da semana eu vou vender melhor ou eu vou atender melhor do que outros. E aí a gente pode começar a pensar em algumas estratégias. Com essa mensuração em mãos, olhando para essa mensuração, a gente vai ter um mês de registro de dados. O que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar para aqueles dados e pensar em metas. A gente tem que pensar, esse valor de faturamento que a gente atingiu nesse último mês é condizente com o que a gente pode produzir? Eu poderia produzir um pouco mais? Será que eu colocasse uma meta de aumentar 5% desse faturamento? Será que eu consigo? Será que é possível? E aí a gente traça algumas metas. Note que a meta não é só sobre faturamento. Eu posso ter uma meta para reduzir meus custos. Uma vez que eu tenho registrado quais que são meus custos, eu posso olhar, por exemplo, custo com máquina de cartão de crédito. Está lá em 5%. Será que eu consigo esse mês ligar lá para a operadora de cartão de crédito, falar que eu vou cancelar e tentar negociar uma taxa menor? Se eu conseguir uma taxa de 4,5%, tá muito bom já é muita coisa. Será que eu poderia ver outras possibilidades de máquina de cartão de crédito? É uma possibilidade. O que eu estou falando aqui é você pensar em metas. Pensou em metas, eu vou fazer uma reunião estratégica. Nessa reunião estratégica, eu vou olhar para os meus dados, eu vou olhar para as minhas metas e eu vou pensar como é que eu atinjo essas metas. Então, eu vi, por exemplo, lá no meu indicador, que na segunda-feira eu não vendo muito bem na segunda-feira. Meu movimento na segunda-feira é ruim. Será que eu poderia colocar uma promoção na segunda-feira? Será que eu poderia investir mais em marketing na segunda-feira? Será que eu poderia fazer um trabalho de prospecção de clientes na segunda-feira para melhorar as vendas na segunda-feira? Lá nos meus indicadores, eu observei que meu ticket médio é R$10. Por exemplo, eu faturei R$100 na segunda-feira e eu tive 10 atendimentos. Logo, o meu ticket médio é R$10. Será que eu poderia vender algum outro acessório para aumentar o meu ticket médio de R$10? Será que eu poderia, lá no meu caixa, na hora que o meu cliente fosse pagar, oferecer para ele um Trident a R$2 e aí eu aumento o ticket médio de R$10 para R$12? É isso, estratégia é isso, é você pensar, usar da criatividade para pensar em maneiras de atingir a sua meta. E aí, novamente, você volta para o ciclo. Fechou mais um mês, você monitora mais um mês, ao final do mês você reanalisa suas metas, você reajusta suas estratégias e é cíclico. Então, eu percebi isso muito pouco nas empresas desse ciclo, e eu acho que as empresas que conseguirem incluir alguma coisa parecida com esse sistema, que não é tão difícil de ser implementado, é muito simples, né?
você pensar em indicadores, você pensar em metas, criar estratégias e analisar essas estratégias, eu acho que as empresas que conseguirem fazer isso, elas tendem a performar melhor e se manter por mais tempo no mercado e conseguir passar pela crise de maneira menos dolorida, né? Ficou alguma dúvida, pessoal, sobre essa metodologia simplesinha? Pessoal, Não, Não, tá ótimo, Thiago. não, Thiago, não Tá ficou perfeita. dúvida, não. Agora, você estava comentando aí sobre... Você estava comentando aí agora sobre você negociar, às vezes, cartão de crédito e tal. Em realidade, eu acho que eu entendo aqui no escritório, eu vejo muito no escritório o seguinte, que o empresário ele não pensa na coisinha miúda. Não sei se você lembra aquele negócio que eu falei para você, que o rapaz estava brigando por 2 centavos de desconto numa caixinha de gelatina. E lembra disso? Então, aí eu ainda falei, pô, o cara tá brigando por 2 centavos de desconto numa caixinha de gelatina. Quando ele conseguiu o desconto, ele virou pro vendedor e falou, me dá 3 carretas. Eu até hoje não consigo fazer essa conta. Então às vezes, o empresário ele tem que pensar um pouquinho no centavinho, na coisa miúda, porque quando você pensa na coisa, você não pode pensar na unidade daquela coisinha miúda, você tem que pensar no todo. Porque é aquele negócio que a gente estava até conversando, que quando eu faço um cálculo aqui, eu faço cálculo por estimativa anual. Porque não é o meu custo do mês, é o meu custo vezes 12. Então, quando você pega, às vezes, 2 centavos e multiplica isso por ano, vai te dar uma diferença no custo. Esse comentário que eu ia falar com você nesse sentido. Exatamente. A gente fez um trabalho nesse ciclo de um restaurante que estava com muito dos empresários desse ciclo estavam com os preços dos seus produtos desatualizados, né? Todo mundo está percebendo como as coisas têm encarecido e para alguns empresários ficou impraticável usar o mesmo preço que eles estavam usando já há alguns anos. E aí a gente começou a fazer um trabalho de aumentar, mas não aumentar de uma vez, para o cliente sentir de uma vez, né? Então a gente aumentou, assim, em alguns casos, 50 centavos, e daqui a mais um mês aumentou mais 50 centavos, para conseguir distribuir isso aí de maneira mais delicada para a percepção do cliente final, né? E é basicamente isso que você está falando. No final das contas faz muita diferença. Qualquer coisa que você consiga reduzir dos seus custos, né? Alguém gostaria de contribuir um pouco com alguma outra coisa? Posso passar? Tá, joia. Vou passar então. Na próxima parte do nosso encontro de hoje, pessoal, é a troca de experiências, né? O compartilhamento de experiências. Eu convidei o Tiago, da GMO, e convidei também a dona Lucy para falar um pouquinho sobre como eles passaram por esses 4 meses de programa, qual que foi o trabalho que foi desenvolvido com eles, como é que eles entenderam esse trabalho. Se quiserem falar um pouquinho sobre o resultado que já estão encontrando sobre esses trabalhos, fiquem à vontade também. Tiago, tá aí? Tô sim. Você pode começar? Posso sim. Fica à vontade, a hora que você quiser. Então, eu sou o Thiago, a minha empresa é a GMO Diesel, é uma oficina especializada em direção hidráulica e turbinas. E me ajudou muito, principalmente esses pontos de indicadores aí, né? Eu administrava sem muito isso. Era mais apagando incêndio o tempo todo. Acredito que muitos aqui devam ser assim também nos nossos negócios. E eu comecei a perceber, o que eu até conversei com o Thiago, meu ponto mais crítico foi um retrabalho que não era nem problema do serviço em si, era a falta de cuidado do meu profissional em finalizar o carro, por exemplo, direção hidráulica, o volante saiu um pouquinho torto da oficina, aí o cliente gasta um dinheiro, o ticket médio não é baixo aqui, é alto, que são materiais caros, e depois ele ainda tinha que retornar para acertar o volante, uma coisa que faz uma logística, o cliente sai insatisfeito, e a gente resolvia, às vezes, com 10 minutinhos aqui, né? Mas
cliente sair da casa dele, voltar, às vezes perder um dia de trabalho por conta disso, né? E foi um processo que eu consegui colocar aqui a partir do momento que eu percebi isso, pelo indicador, que eu não tinha noção que era, estava entre 10% e 12% quando eu coloquei. Eu falei muita coisa, voltando. E a maioria não era por falha do serviço, era falta de cuidado ao finalizar o carro, né? E no primeiro mês que a gente fez isso, já deu botar a responsabilidade, descentralizar um pouco de mim, que eu ficava tudo eu tentando fazer, e às vezes a gente não tem tempo, né? A verdade é essa. Eu dei responsabilidade para os meus colaboradores, eles estão tendo que fazer um checklist, estão tendo que finalizar o carro, assinar lá dizendo que conferiram tudo, e caiu drasticamente, cara, esse retorno. Hoje, eu estava falando com o Thiago, caiu para menos de 6%, quer dizer, reduziu metade. E um cuidado que o cliente vai ficar satisfeito, vai fazer uma publicidade melhor para mim, né, conversar com outras pessoas, e está ajudando a gente. Foi muito produtivo. Obrigado, Thiago. No caso do Thiago, percebam que era um retrabalho, né? Além do transtorno que gerava para o cliente, era um carro que ficava ocupando um espaço enquanto o Thiago poderia estar com outro carro lá produzindo dinheiro, ele não estava ganhando nada com isso. Além do trabalho de criar um procedimento, de criar um checklist, né, que o Thiago teve, você implementou também reuniões lá, reuniões semanais, né, Thiago? E Sim, eu fazia, né, e, pô, tá dando bem certo, até os colaboradores estão gostando disso, que fica mais claro para eles, né, o que eu quero, a gente dá um feedback positivo, eles gostam disso, e tá sendo bem legal, sim. E eles têm noção também de como o trabalho deles está performando, né? Então, assim, na semana que não está indo muito bem, que teve muita reclamação, eles ficam conscientes também desse indicador. Legal. Eles trazem soluções, Thiago? Ou eles ficam mais calados? Na montagem do processo, eu escutei muito eles e eles deram ideias, sim. Joia, eles perfeito. conseguiram, sim. Perfeito. Obrigado, Thiago, pela colaboração aí. Dona Lucy, você Valeu. está aí? Sim, estou sim, Thiago. Você quer contar um pouquinho da sua experiência? Peraí, deixa eu tentar fazer funcionar aqui, peraí. Foi? Não Foi e saiu. Agora. Oi. Eu tenho essa empresa, né, de a confecção já há bastante tempo, mas sempre trazendo trabalho para outras empresas, né? Eu sou designer de moda e faço todo esse desenvolvimento de produto, e produção, e sempre para as outras. Mas eu sempre tive o sonho de ter a minha própria marca, mas nunca conseguia seguir em frente, né? Aí foi quando o Thiago foi dando as ideias, foi dando sugestões e me indicando como fazer, né? Aí agora eu já estou começando, já vou lançar já a coleção. No momento estou ainda muito ocupada com os clientes, porque ainda são eles essas outras empresas que sustentam a minha, né? Então eu não posso ainda abandonar todos eles, né? Eu tenho que continuar com os clientes já. Mas à parte, estou trabalhando nesse processo aí e estou fazendo assim do jeitinho que o Thiago está falando e está indo certo, está bem, já consegui contratar uma pessoa para fazer aquela parte da divulgação, do marketing, porque antes era tudo eu, né? Porque pequenininho a gente não pode, tudo custa dinheiro, né? Não adianta a gente falar muito, é tudo muito bonito, mas tudo tem que ter dinheiro para pagar. Então, mas agora a gente já estou conseguindo já administrar melhor e para frente acredito que já vou conseguir. Tá já. Só completando o trabalho que a gente realizou na Dona Lucy, ela tem uma confecção e a vontade dela era criar a marca de roupas dela, né? O que ela fazia enquanto confecção eram trabalhos de uniformes, ela também tem um trabalho muito legal com produção de peças para teatro, balé, essas coisas, só que ela queria ter a marca de roupas dela. E aí a gente começou o processo de entender quem que era o cliente dela, que tipo de peças que ela poderia ofertar, como seria o processo de marketing que ela ia usar para promover as peças dela. E o trabalho mais legal que a gente realizou lá na empresa da Dona Lucy foi o entendimento da persona, que é o entendimento do cliente. Qual que é o cliente da Dona Lucy? E ela fez um trabalho muito legal de entender quem que era esse cliente,
qual era a faixa etária, o que ele via de valor. E aí, quando ela foi produzir ou idealizar as peças, ficou tudo mais fácil. Mais fácil não, né? Menos difícil. Quando a gente foi pensar nas questões de marketing também, isso fica um pouco mais facilitado, fica um pouco menos difícil. E tá caminhando bem, já tá produzindo as peças e daqui a pouco a gente vai ter uma coleção aí. Coleção. Daqui a pouco. Pessoal, alguém queria compartilhar sobre como passou pelo programa, sobre alguma coisa que tenha observado durante o programa, durante esses 4 meses? Alguém gostaria de compartilhar? Bom, eu, Cíntia, da Sol Papel, eu acho que vou dizer que eu entrei meio que não querendo entrar nesse processo, nesse projeto, porque eu imaginei que não ia ter tempo, eu imaginei que não ia dar conta, porque a gente acaba sendo multitarefas no dia a dia, e aí acaba que você não acredita que uma coisinha a mais pode acontecer. E aí, vamos dizer assim, o Thiago, juntamente com toda a equipe Sebrae, assim, que foi a apresentação do início, eu acho que eles trouxeram essa tranquilidade e pediram para eu apostar e confiar, e eu agradeço. Eu acho que realmente o Thiago deu um ponto de vista, assim, de que, no nosso caso, muitas coisas já existiam, mas cada um que fazia a sua parte ficava para si. E aí ele deu esse ponto de vista de que a gente precisa compartilhar, né, as informações, seja os gestores, ou sejam o feedback que ocorreu no depoimento agora com funcionários, e eu acho que isso realmente faz a diferença. A gente tá no processo de implantação, então, às vezes falha, às vezes a gente, vamos dizer que esquece, não vou mentir que essa é a palavra ruim, mas acontece. E aí, na semana seguinte, opa, o Thiago, então o Thiago virou parte das nossas semanas sem ele saber. Então, eu agradeço muito, sim, eu acho que a gente está ainda nessa evolução, mas ele deu um ponto de vista de referência fantástico, de que, às vezes, um toque especial numa planilha, às vezes um ponto de vista diferenciado, reuniões semanais, já muda todo o direcionamento e até a angústia, né, da gente. A gente acha que não está dando conta e quando vê, não, está todo mundo realmente cumprindo seu papel e as coisas estão fluindo. Agradeço aí, viu, Thiago? Eu que agradeço a confiança. Alguém mais gostaria de falar, gente? Eu gostaria de falar, Mariana. Mariana, vai, Mari. Então, primeiro eu quero dizer que é sempre muito bom a troca de experiência, né? Sem dúvidas, dependente do que for, né? E dizer também que, às vezes, a gente... É sempre o mesmo relato, né? Dos amigos empresários. A gente sabe que, às vezes, a gente não tem tempo, tem os leões e os incêndios para resolver do dia, mas o que eu tenho posto na minha cabeça é que a gente precisa agir mesmo que em pequenas ações, tá? Não é aquela coisa... a gente brinca, a gente fala assim, colocar o sarrafo lá em cima e querer uma coisa impossível, né? São pequenas coisinhas. Assim, o que eu preciso melhorar nisso? Eu preciso mudar esse comportamento aqui, essa forma de colocar esse produto. E aí você vai devagarzinho, vai trabalhando. E a gente, às vezes a gente não dá importância para isso, e são essas pequenas ações que já geram resultado, né? Então, o Thiago também, eu perturbei ele em muitos momentos, né, Thiago? A gente não conseguiu, de repente, aproveitar o máximo que a gente gostaria, porque a gente teve uma situação bem complicada em relação à Covid, a gente ficou com menos 3 pessoas na empresa, enfim, mas já foram ações que abriram a mente para muitas coisas. Nossas reuniões aqui eram intensas. Então, eu só quero agradecer e dizer para vocês que um pouquinho já é muito, então não desanimem. Mas, um pouquinho, e já vai acontecendo, né, Thiago? Exatamente. A gente também não pode medir. Às vezes a gente tem uma falsa impressão de que a gente não performou tão bem no programa, mas muitas vezes
as nossas reuniões produziam muitos insights Sim, que, sim, mesmo que muito não tenham, conteúdo. mesmo que não tenham sido implementados agora, vão ser em outros momentos. Vocês, por exemplo, vocês colocaram muita coisa. Apesar da Covid, só para vocês saberem, a Mariana e o esposo dela pegaram Covid e boa parte da equipe deles também pegou Covid. Então chegou um momento que tinha uma pessoa só que não estava com Covid dentro da empresa. É, e mesmo em detrimento disso, eles conseguiram colocar muita coisa em prática, né? Então, essa métrica, ela não tem que ser tão somente baseada no valor monetário que gerou ou não, né? E é muito isso que você falou, Mário. Eu acho muito importante a gente pensar nas pequenas coisas mesmo. Às vezes a gente tem ideias mirabolantes e, por vezes, a gente teve nesse programa algumas ideias mirabolantes, mas às vezes a nossa resposta está em coisas muito simples, né? É, pensar na pequena coisa mesmo, pensar em aumentar o ticket médio. Então, assim, como é que eu posso aumentar esse ticket médio? A gente implementou um trabalho em uma das empresas que a gente colocou próximo do caixa um checkout ali com vários itenzinhos de pequenos valores para aumentar o nosso ticket médio. Qualquer R$ 1 que a gente aumente no nosso ticket médio já é bastante coisa. E tem dado certo, tem dado muito certo. Então, assim, é olhar para o nosso negócio e pensar em maneiras simples para melhorar a nossa performance como um todo. Alguém mais quer falar alguma coisa? Beleza, eu vou passar então. Vocês votaram na enquete que eu botei lá no grupo? Ainda não. Não, ainda não olhei também não. Tá. Eu também ainda não. Eu vou dar 5 minutinhos, entra lá no link que eu mandei e dá uma votada lá, que é interativa, eu vou mostrar para vocês os resultados agora. 5 minutinhos, pode ser? Pode. Vamos lá então, tô esperando vocês, hein? São 2 perguntinhas só. Todo mundo foi? Ok, foi. Beleza. Deixa eu fazer o download. Vou baixar aqui mais um. Vou compartilhar com vocês a minha tela. Qual que é a ideia aqui, gente? São 2 perguntinhas sobre o programa, sobre como vocês passaram pelo programa. E aí a gente gera... Não, essa aqui não. Acho que eu peguei o arquivo errado. Acho que foi esse aqui. E aí a gente gera o que a gente chama de nuvem de palavras, que é as palavras que estão no centro, em tamanho maior, são as palavras que mais tiveram votações. Vamos ler aqui um pouquinho.
Produtividade está no centro, organização, estratégia, conhecimento, organização financeira, consegui ter alguns, não entendi muito bem, crescimento, gestão, insights bem interessante. O que a jornada mais agregou no seu negócio? Esse foi o resultado. Alguém queria falar mais alguma palavra que não tenha colocado aqui? Sobre o que mais agregou na jornada, no negócio? Visão também. Visão boa. A segunda pergunta foi quais os obstáculos ao longo da jornada que vocês tiveram mais dificuldade? Quais que eram as maiores dificuldades para os negócios de vocês? Aí a gente tem aqui procrastinação, concorrência, equipe, tempo, imprevistos, qualificação, Covid apareceu também, incertezas, contratar equipe, comunicação, dinheiro para investir e falta de tempo. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa sobre alguma palavra sobre dificuldade? Papai? Beleza. Eu acabei que eu saí da tela aqui, não sei como voltar, mas produtividade também, né? Bacana. Joia. Pessoal, a gente está... Segunda-feira, não estou em Miguel Pereira. A gente está se encaminhando aqui para o final. Deixa eu ver o que preciso mais falar. Ah, tá. Tenho que falar sobre as soluções Sebrae. Como a gente está no último encontro, né, dos 4 meses, a gente só volta a se encontrar agora daqui a 4 meses, aproximadamente, né? Lá para fevereiro a gente vai se encontrar de novo. Deixa eu ver aqui. Lá para fevereiro, mais ou menos, a gente volta a se encontrar, onde eu vou na empresa de vocês para a gente fazer a medição final, a medição TF. Não quer dizer que, caso vocês precisem de alguma coisa nesse meio tempo, vocês não possam me solicitar. Estou sempre lá no WhatsApp, sempre disponível, qualquer coisa que vocês precisem. E aí a gente encerra o nosso trabalho agora, né, nesses 4 meses, mas o Sebrae, a partir de agora, vai acompanhar vocês mais de perto. Então, nesse momento eu queria falar que o Sebrae tem algumas soluções muito interessantes para os negócios de vocês. Se vocês tiverem interesse, é só chamar algum consultor Sebrae, que provavelmente também vai entrar em contato com vocês nas próximas semanas. Tem Empretec, tem Sebrae Técnico, que são consultorias especializadas, tem projetos setoriais. Então, tem uma gama de produtos e serviços que vocês podem estar usando. Pessoal, vou me encaminhar aqui para o encerramento. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Todos esses programas que você disse são direcionados a de Caxias, que você tinha dito no início, ou são aleatórios? Todos esses programas que estão aqui na tela, eles têm aqui em Caxias. E tem também a nível nacional. Qualquer Sebrae você vai encontrar. São os programas mais simples do Sebrae, né? O Empretec, que é um programa específico do Sebrae, não existe Empretec. O Empretec é um programa das Organizações Unidas, né? Então só o Sebrae que tem o Empretec. Quem não conhece o Empretec é uma semana de imersão onde a ideia do Empretec é mudar o mindset, mudar o pensamento do empreendedor. Então, durante essa semana, o empreendedor vai ter vários desafios, são desafios muito rápidos, então ele vai ter que se desdobrar para conseguir dar conta desses desafios, e ao final do programa do Empretec, dura uma semana, né? A ideia é que o empreendedor tenha sua mentalidade mudada e esteja mais preparado para encontrar os desafios que ele vai encontrar enquanto empreendedor. É muito indicado para quem está pensando em abrir uma empresa, mas também é indicado para quem já tem uma empresa estabelecida, para quem quer mudar um pouquinho o mindset, mudar o pensamento. O Sebrae Tech são consultorias especializadas para a área técnica. Então, são, por exemplo, se você quer mudar o layout da sua empresa ou do seu setor produtivo, se você está precisando de algum serviço de manutenção ou de calibração, ou algum serviço na área de marketing digital, N possibilidades. Acho que são muitas áreas que o Sebrae Tech engloba. Vocês podem dar uma olhada junto à regional. E projetos setoriais, né? O Sebrae está sempre
em parceria com as prefeituras, com as organizações setoriais do comércio ou das indústrias, para pensar em projetos em conjunto. E aí cada SEBRAE de cada localidade tem os seus projetos setoriais específicos. Seria bom também vocês darem uma olhada junto ao SEBRAE se tem algum projeto específico para o ramo de vocês, né? Pessoal, como eu disse, vou me encaminhar aqui para o encerramento da nossa palestra, do nosso encontro de hoje. Alguém gostaria de falar algumas palavras no final? Alguém gostaria de contribuir com alguma coisa a mais? Eu gostaria de agradecer você, Thiago, pela sua dedicação. Dizer para o pessoal que eu sou empreteca, fiz empretec, fez uma diferença enorme para mim. Dizer também que a gente pede ajuda, faz parte da vida do empresário. Eu fiquei muito tempo com essa questão de não pedir ajuda para certas coisas, e é muito importante a gente conseguir entender isso, digerir. O Sebrae Tech ajudou muito a gente fez identidade visual, a gente fez várias coisas que eram quase impossíveis para a nossa realidade. A gente conseguiu através do Sebrae Tech também. O site a gente está concluindo agora, que também era uma coisa que tinha um custo altíssimo, a gente não conseguia fazer no momento. Então, é só isso. É só mesmo como testemunho também, e para o pessoal não desanimar. Sei que a gente está passando por um momento difícil, mas todos nós estamos passando, né? E o Sebrae ajuda a gente, sim. Como vocês têm experiência com o Thiago aí, e não escutem as pessoas que, não, isso é conversa, Sebrae não ajuda, você não consegue, é impossível. Não vão por esse lado, hein? Não vão, porque é falso. Só reforçando o que a Mari falou, as consultorias de Sebrae, quase todos os programas, os produtos do Sebrae, eles estão durante todo o período da pandemia, né, já há quase 1 ano e meio aí, estão com bastante subsídio, alguns subsídios chegam até 70%. Então, quem tiver interesse, dá uma procurada, se cabe, se é interessante para o negócio de vocês. Outra coisa que a Mari falou que eu acho que é muito importante é sobre pedir ajuda. Eu consegui perceber durante esse ciclo que as empresas que mais me solicitaram, que mais me chamaram, elas performaram um pouco melhor que as outras. Então, não tenham receio de me chamar, não tenham receio de pedir ajuda, não tenham receio de pedir algum tipo de orientação, porque eu estou aqui para isso, eu sou pago para isso, e eu faço com o maior prazer, na verdade. Então, podem me chamar, podem contar comigo para o que vocês precisarem. Tá bom? Pessoal, eu vou encerrar então. Eu queria mais uma vez agradecer a vocês, agradecer a paciência, agradecer a confiança de vocês no Sebrae, a confiança no programa e confiança no meu trabalho. E dizer mais uma vez que vocês podem contar comigo para vocês precisarem. Deixa eu voltar aqui para minha câmera. Beleza. E é isso, pessoal. A gente pode encerrar por aqui. Obrigado, tá, Thiago. gente? Muito obrigado aí pela paciência de vocês. Bom trabalho. Valeu, Thiago. Obrigado. Tchau, tchau. Adoramos aí. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigado, pessoal.